Olá, olá, rica noite a todos, eu sou Nara Miller, tô aqui nessa última live do ano, hoje para falar do corpo, as doenças vindas no DNA, como a gente altera o DNA, como é esse mecanismo que a gente tem com o DNA. E aqui eu tô em 4 streamings, então eu tô transmitindo por 4 câmeras diferentes, 4 aplicativos diferentes, e eu tô aqui hoje para ajudar vocês nessas informações, trazer mais realidades, trazer a oportunidade de poder não só perceber a questão, e claro que no final todos terão a oportunidade de praticar EFT para um dos aspectos dessa questão do DNA. E como é importante a gente poder estar aqui, é muito bom vocês estarem aqui comigo, estarem chegando na live. Fico muito contente, já que essa é a primeira vez que eu transmito para 4 canais diferentes de informação. E é a última live do ano, né? Eu queria ter foguinhos de artifício aqui para jogar para vocês, mas foi um ano que teve muitos pontos fortes. Todos treinaram essa resiliência, sua resistência, focaram nas suas questões para serem resolvidas. Meu assunto esse ano foi mais voltado para as questões dos relacionamentos. E como a gente pode resolver com EFT. Então, o DNA é o nosso mapa invisível corporal, tá ativo em nós, a gente não entende quase nada dele e ele nos rege de forma permanente. Soraya Rica Noite, Marilane Rica Noite, Suelen Rica Noite. Então, a nossa live das segundas-feiras às 19 horas é a última do ano. Fico contente que o pessoal tá chegando aí. Fico contente que o pessoal tá vindo assistir. E fico também muito contente que esse ano eu tive a oportunidade de testar materiais novos, de levar mais EFT para mais pessoas. E tudo isso em função da internet. Eu já fazia trabalhos, eu faço trabalhos pela internet desde 2011. Final de 2010 eu comecei, início de 2011 que eu peguei de forma mais estruturada, mais objetiva e desde então venho ajudando pessoas não só na cidade onde eu moro, como no Brasil e no mundo. A EFT é a técnica que modificou a minha vida e modificou para sempre. Eu peço que vocês agora aproveitem e compartilhem com as redes por onde vocês estão assistindo, vocês compartilhem a live para que mais pessoas possam acessar esse material. Vou passar para vocês aqui material exclusivo, como sempre, mas é exclusivo, nunca postei isso para ninguém de forma tão explícita. E no meu livro Bem-Estar Mental, Emocional na Atualidade, eu tenho muitas dessas informações postadas lá, ok? Então, quando as pessoas vêm dizer assim, Nara, o que eu faço, Meu DNA, não sei que doença eu vou ter, eu não sei como é que vai ser, Meu futuro é incerto, Tem uma parte que é incerta mesmo, Porque a gente não tem certeza. A gente não sabe, não tem controle nem sobre o intestino, não tem controle do ar que entra e sai do pulmão. Então aí a pessoa chegar e dizer assim que ela vai conseguir controlar todo o futuro, Isso é uma coisa que não precisa ser dessa maneira, não precisa ter esse estresse, essa preocupação. Mas o mais importante é que as pessoas podem, Eu agradeço o carinho que o pessoal está me mandando aqui num dos aplicativos. Muito obrigada pela presença. O DNA ele não precisa ter a condição fatalista, mas muitas vezes nos planos de saúde, por causa das estatísticas, a gente paga, depois de determinada idade, a gente vai pagando mais plano de saúde, e chega um momento que o plano de saúde da terceira idade é no mínimo o dobro de uma pessoa considerada em idade madura. Então, você tem os dados estatísticos, claro, os planos de saúde não podem perder dinheiro, então eles fazem a pessoa pagar mais,
e quando elas pagam mais, elas e não usam por algum motivo, ou vêm a precisar, esse dinheiro está lá à disposição. Alessandra Ricanoite, Miriam Ricanoite, sejam bem-vindas. Oi, Pig Ricanoite, eu tô olhando aqui no outro streaming. Mas como é importante as pessoas terem essa possibilidade de poder ver como é que funciona o mecanismo que altera o DNA. Tá? Depois dessa alteração, como é que quais são as principais causas que o DNA é alterado então? Então tem um mecanismo e tem as principais causas que eu trago hoje para vocês. E no final nós vamos fazer uma prática de EFT que vai auxiliar vocês a terem outros resultados com o uso da EFT, a saírem do fatalismo, da vitimização, inclusive da vitimização invisível, né? Porque o DNA para nós é invisível, né? Mas é o que comanda nosso corpo, é que comanda a saúde em todos os aspectos. E aí, produções químicas são regidas pelo DNA, tá? A partir dessa bagagem genética, não só herdada, como a que a gente cultiva. Vou falar sobre isso hoje. Então, assim, no nosso DNA a gente recebe bônus, que são as características bacanas que a gente tem, né? E a gente recebe os ônus, que são as vivências não digeridas até 4 gerações para trás. Então, quando a gente fala da questão das principais causas, uma delas é a herança genética. Mas o que eu posso garantir para vocês e tranquilizá-los é que a herança genética, ela não é uma maneira fatal. Ela não é uma coisa que você não pode evitar. Sempre existe escapatória quando você trabalha as causas emocionais, quando você vai na origem, mesmo sendo de gerações anteriores. E o que rege esses registros são as emoções que a gente tem hoje com relação aos eventos que nos acontecem. Então, por exemplo, uma pessoa com uma porta batendo pode achar que é só o vento, a outra pessoa, a porta batendo, pode achar que é uma provocação. E isso pode, mesmo que não tenha acontecido nunca nada com essa pessoa nessa existência, isso pode estar lá no DNA dela codificado, que alguém em alguma outra geração teve um evento traumático tão forte que tem esse gatilho desconfortável dentro da questão de uma porta batendo. Essa porta batendo pode ter significado o quê? Não é mesmo? A pessoa pode ter vivido o quê? Ela pode ter sentido o quê? Então, fica isso registrado no DNA, e esses registros eles alteram sequências que se abrem e se fecham. Da onde vem toda essa conceituação? Ela vem da área da biologia, a epigenética, que é uma parte da biologia que estuda essas questões ligada à influência do meio no corpo. E o corpo é formado pelo DNA. Então, o corpo está tendo o resultado que está tendo por causa do DNA. E as emoções vividas, tanto por si mesmo como por outras pessoas. Então, como é importante que se possa ter a oportunidade de saber onde é que estão as origens dessas questões, depois ter um método de transformação para poder medir a evolução e liberar a energia para a pessoa ter outros resultados em saúde. Nesse caso, nós estamos falando de saúde física, mas também está envolvendo saúde emocional, saúde financeira, saúde relacional. E quando a gente libera uma área, libera as outras também, para a gente ter resultados melhores. E essa é uma das grandes vantagens da questão do uso da EFT, é que você pode ter outros resultados, pode ter outras vivências, pode ter superar determinados eventos, mesmo que vocês não tenham vivido esses eventos, tá lá registrado no seu DNA, tá codificado, até que a gente faça transformações. Então, assim, como é que funciona? Funciona da seguinte maneira: a gente tem o DNA, e o lado bom é que a gente pode recodificá-lo, mas como é que funciona esse mecanismo? A pessoa passa por um evento traumático, um evento estressor,
tá? Esse evento estressor, ele vai te gerar um desconforto no corpo, vai alterar teus níveis de cortisol, e esse cortisol, ele vai fazer com que teu corpo entre no estado de defesa. Nesse estado de defesa, tu já começa a liberar mais açúcar e gordura no sangue, como forma de energias disponíveis para a ação. E aí, a partir daí, nós já temos a manifestação, conforme a continuidade desse nível de cortisol elevado, a diabetes, e nós temos colesterol alto, ok? Então, daí, o Hospital Albert Einstein tem uma pesquisa muito bacana a respeito disso, que é publicada em todos os canais, no site deles, na internet, é publicada em todos os canais, sobre como é que funciona esse mecanismo. Mas, resumidamente, você passa por um evento estressor. Depois desse evento estressor, se houver continuidade do estresse ou acúmulo de outros estresses, ou seja, eventos que deixam a pessoa em algum nível desconfortável, vai haver a necessidade de produzir mais cortisol, que é o hormônio do estresse, e aí esse hormônio, quando está alto por grandes períodos de tempo, ele faz com que o corpo libere a energia disponível para correr a qualquer momento. Fora a questão de ficar sempre no estado de alerta, a pessoa tem aquela sensação que ela nunca consegue relaxar, ela nunca consegue se sentir bem com as coisas, ela nunca consegue ter um momento de paz, de tranquilidade. Ela sempre tem uma sensação que ela precisa correr, que ela tem uma urgência ou que ela precisa se defender, e isso faz com que a pessoa tenha um desgaste energético muito elevado, e para isso ela precisa ter bastante energia disponível, para que ela possa poder sair, ter condições de sair correndo dali a qualquer momento. Então, quando ela vai e tem essa questão do estresse continuado, ou pode ser um evento atrás do outro, a pessoa mal relaxa, já vem outra pancada, mal relaxa, já vem mais um desconforto, mal relaxa, já vem mais uma situação difícil de resolver, mal relaxa, ou então não relaxa e já entra no próximo evento, ou aquele evento, ou aquela circunstância não tem fim. E isso depende de cada corpo, como cada corpo está digerindo a questão, E isso faz com que a pessoa tenha esse nível de cortisol elevado. Esse cortisol alto faz com que a pessoa entre no módulo de defesa e libere mais açúcar e gordura no sangue, O que acaba levando, na continuidade da questão, já começa a dar desníveis na glicose, o princípio de diabetes, o princípio de colesterol, o princípio de problemas cardíacos, o princípio de pressão alta, tudo isso a partir de eventos repetitivos estressores. Então, o mecanismo é esse, ok? Então, dentro desse mecanismo, as pessoas vão ter desconfortos, ok? E aí, por não digerir, eles se acumulam. Pelas leis da atração, se a gente vive uma situação que a gente não tem controle, a gente está dizendo e emitindo para o universo que as coisas estão fora de controle e é isso que vem mais. Mas falando do ponto de vista do corpo, você está sobrecarregando o seu corpo de uma maneira que não tem como medir as consequências, a não ser com o passar do tempo. Imagina, sempre no pico de açúcar, glicose, diabetes. Sempre no pico de gordura liberada no sangue, sempre no pico de gordura liberada no sangue, começa pela questão do colesterol. Eu tenho uma colega que sempre me diz assim, Nara, eu não sei porque ela teve problema durante anos com a questão do colesterol alto. Nara, eu não como nada gorduroso, eu não faço nada que possa sobrecarregar meu corpo, mas meu corpo está gerando colesterol. E na época eu não sabia explicar isso para ela, que era excesso de estresse.
Ela estava sempre sob pressão, ela estava sempre resolvendo algum problema de algum familiar, quando não era algum familiar, era de algum amigo. Ela estava sempre correndo atrás da máquina, ela nunca relaxava, ela dormia pouco, ela acordava cedo, ela tomava remédios então para dormir, porque daí já dormia, ia para a cama pensando nos problemas que ela não conseguia resolver, e aí ela ficava naquele ciclo de produção contínua de cortisol, tá? Onde ela, então, tinha esses níveis elevados de estresse e, consequentemente, o colesterol dela estava sempre alto. Até faz um certo tempo que eu não falo com ela, mas eu sei que ela até hoje usa medicação para o colesterol, né? Já desde a minha idade, desde 50 e poucos anos. Então, quando ela entrou nessa roda aí, quando entrou na medicação, claro que depois ela passou a medicação para pressão alta, ela passou a outras medicações, tá? Mas a questão toda é que ela toma medicação até hoje. Uma vez eu parei para conversar com ela a respeito disso. Olha, tu abraça o mundo, né? Com tudo, né? Tu vai em direção ao mundo, tu quer fazer mais do que tu pode, e isso sobrecarrega teu corpo. Tu vai ter que deixar as pessoas pensarem um pouco, fazer um pouco por elas, né? E aí ela me explicou qual era o mecanismo. Ela, desde pequena, foi necessário que ela ajudasse, porque eram muitos irmãos, e aí ela ficou acostumada a fazer isso, tá? Então, como é importante ter essa possibilidade de poder gerenciar o próprio estresse, tá? Com o uso da EFT. A EFT é aquela técnica que a gente usa o toque, afirmações, para transformar os resultados, os registros no corpo. Tá? Então, nesses registros no corpo, o que se pode fazer? Se pode, então, ter a mudança desses registros, em primeiro lugar, tem um alívio, a redução dos níveis de cortisol, já comprovada cientificamente, e depois que isso acontece, a pessoa naturalmente volta a um estado mais relaxado, mais tranquilo, vai normalizando os níveis de açúcar, vai normalizando, tem a redução da ansiedade, tem a redução da depressão, tem a redução de um monte de transtornos, porque o cortisol está num nível estável e você aliviou os níveis de estresse no corpo, tá? Então, falei da primeira causa, a hereditariedade. A hereditariedade não é uma fatalidade, ela é um dado estatístico. Ok? Então, quando a pessoa tem a questão da hereditariedade, isso não é o fim, isso não é uma fatalidade, isso não é uma coisa inevitável. Você pode transformar suas questões. Uma das emoções que eu peço para as pessoas trabalharem muito quando fazem EFT comigo é a raiva. Tá? Quando as pessoas dizem, olha, eu não tenho raiva, tá? Mas teve algum evento injusto na tua vida? Ai, teve aquela situação que foi insuportável, que a pessoa não deveria nunca ter feito aquilo, né? Então tenha raiva na vida da pessoa, só que a pessoa não consegue aceitar, porque socialmente não é aceitável, tá? Principalmente na cultura cristã deturpada que a gente tem aqui, tá? Então, essa questão da raiva, ela gera espinhas, essa questão da raiva, ela gera problemas no fígado, a questão da raiva gera câncer, a questão da raiva não resolvida, né? A questão da raiva mal canalizada, porque existe um motivo pra gente ter raiva. A raiva não é pra gente ser um pecador, a raiva, ela tá ali porque é a nossa energia de mobilização, tá? Quando a gente pega todas as forças para fazer a coisa. Certo? Então, quando a pessoa chega e diz assim, Nara, eu tenho eventos confortáveis que foram injustos, que foram desagradáveis, eu peço sempre para a pessoa fazer a lista. Como é que isso interfere, como é que a gente pode receber isso no DNA? Né? Como é que a gente pode receber isso no DNA? A gente pode receber isso no DNA, né? Com pais que viveram eventos injustos, com avós que viveram eventos injustos, com bisavós que viveram eventos injustos, com tataravós também, porque a gente tem influência 4 gerações para trás. Sabe o que é 4 gerações? Então, quando a gente foi gerado, ok, houve a fecundação, mas antes
quando a gente ainda era óvulo, a gente estava no corpo da nossa mãe, que tem uma diferença de idade pra gente, e que foi gerado pela nossa avó. Então, quando a mãe foi gerada, ela já teve um óvulo dentro dela que ia depois dar à luz a gente, né? Vários anos depois. Tá? A Ana Paula comentou aqui, depois da FT muitas coisas mudaram em mim. Coisa boa, Ana Paula. E o primeiro resultado para mim foi o caso Mabursite, mas eu sabia que tinha causas emocionais, né? Eu fui trabalhar as questões emocionais, sabia que aquela dor extrema no meu ombro direito era só para que eu então começasse a me mobilizar, que não deixasse mais passar a oportunidade de limpar esse mim, de parar de brigar com o meu passado, com o meu lado ônus hereditário, com o meu lado ônus vivencial, né? E a partir daí começasse a ter outros resultados, outras vivências, outras experiências, tá? Então, eu fico muito contente, assim, de ter encontrado a EFT em 2010, quando eu já vinha numa busca de muitos anos para resolver as minhas questões dentro dos relacionamentos familiares, mas a partir daí, tudo se modificou, porque eu pude ver muito mais do que só resolver conflitos, crenças limitantes, desconfortos no meu corpo. Eu pude, então, botar a intenção do que eu realmente queria. Eu pude então facilitar os resultados para mim. Eu hoje uso FT para tudo. A Ana Paula está comentando aqui. Então já reparei que às vezes surgem dores em determinados locais. Raiva, Ana Paula. Se tu for falar com especialistas norte-americanos em FT, todos eles são estão de acordo com essa opinião que eu estou dando, que a dor no corpo é uma raiva circulante. Okay? É uma raiva, é uma energia que está concentrada em alguma parte do corpo, em um conjunto de meridianos, numa articulação, numa parte do músculo. Tá? É raiva guardada. Eu trabalhei com uma moça com fibromialgia, e ela é massoterapeuta. É interessante, né? Massoterapeuta e cheia de dor nas mãos, né? E aí eu disse assim, qual era a pessoa de poder na tua vida que tu tinha que ficar calada, a pessoa que era uma autoridade na tua vida e tu foi obrigada a se calar. Tá? E ela disse assim, minha relação difícil sempre foi com meu pai. Tá? E isso sempre te revoltou muito, né? Uhum. E ela disse assim, olha, das questões nunca resolvidas, inclusive meu pai já fez a passagem e eu já era para ter esquecido tudo isso, mas não consigo, então vamos começar por aí. Então no atendimento ela já teve o alívio da dor em 50% e hoje ela tem uma vida normal, pela prática da EFT. E a questão é, o que estava acontecendo? O que significava aquela dor? Ela achava injusto ter se submeter a uma autoridade, sendo que pai e mãe não deveriam ser autoridade, mas sim pessoas que interferem positivamente na vida das pessoas. E mesmo que cada um tenha o seu jeito e não tenha um manual para ser pai e mãe, existe sim a possibilidade das pessoas assumirem que erraram quando fazem errado. Isso não tem problema. Hoje eu estava vendo os Busbys mais 5, que eles tiveram quíntuplos, 5 meninas, e tem mais a mais velha, né? Eu agora esqueci o nome da menina. Então eles têm 6 meninas, e aí eles se mudaram para uma casa nova com essas 6 crianças. 5 crianças com 3 anos de idade, e mais a questão da mais velha, a Parker. Então, o que aconteceu? Começou a ficar uma balbúrdia, porque eles tinham que arrumar o caso, ao mesmo tempo estavam cuidando das crianças, ao mesmo tempo estavam transportando caixas, ao mesmo tempo estavam empacotando, desempacotando, uma função, né? E aí as crianças derramaram maquiagem no carpete da casa alugada. E o pai, já bem cansado, né, disse assim, eu não aguento mais essas crianças, tô bem cansado, eu tô a ponto de explodir,
né? Olhou para a mais velha e disse assim: eu vou jogar tuas maquiagens todas fora, porque são essas maquiagens que estão dando toda a confusão. E aí a esposa dizia: o problema não é a maquiagem da mais velha, o problema é que as crianças pegaram essa maquiagem, né? Essa maquiagem estava dentro de uma caixa fechada. Elas foram lá, abriram a caixa enquanto a gente estava ocupado e jogaram a maquiagem por tudo. E aí a menina ficou chateada com aquilo ali, com a irritação do pai. Aí passou-se um dia, o pai falou com ela, meio tentava falar com ela estava meio muda, meio chateada, assim, né? E ele pediu desculpas para a filha, dizendo que realmente não deveria ter ficado tão irritado com a história da maquiagem, porque a casa, na verdade, não é deles, é uma casa alugada, depois eles vão ter que fazer todos os consertos para entregar a casa, né? E aí a filha relaxou, assim, porque a questão não é que o pai e a mãe não possam errar, eles vão errar, mas é a questão que a pessoa fica magoada, ela fica sentida, né? E ela fica com aquela dor dentro dela. E isso vai lá e altera o DNA. Né? Como é que altera o DNA? Quando tu tem uma emoção, tu tem uma taxa química. Essa taxa química reage. E aí isso mexe no teu DNA. Reage com tudo, inclusive com o teu DNA. Essas dores que a Ana Paula estava falando pelo corpo, elas são dores bem comuns. E muitas pessoas dizem assim: minha filha já tem artrite reumatoide desde criança. Qual é a causa? É bem provável que tenha essas questões de poder herdadas no DNA. É só olhar a história dos pais. Por exemplo, os meus pais, os dois com problemas de abandono, de rejeição, não reconhecimento pelo lado paterno. E aí, quem é que vai querer, com esse DNA, com essa carga, vai querer se relacionar por muito tempo? Sabe que o relacionamento traz dor, sabe que quem ama abandona, quem ama rejeita, quem ama esquece, então é melhor não amar, então é melhor não se relacionar, então é melhor não ter relacionamento por muito tempo. Como é que isso altera o DNA? Você tem aquele monte de sensações de justiça em você, no seu DNA codificado, e aí você nasce e vem com aquilo ali. Você explode por qualquer coisa, você já é sempre tenso, você está sempre incomodado com algo, explode sem ter razão, percebe que aquilo não é da tua personalidade quando vê tá explodindo. Então, como é importante que a pessoa possa trabalhar na origem. A Ana Paula está comentando: eu não quero mais sentir dor. Bom, aí eu tenho que te dar a boa e a má notícia. A gente nunca vai zerar esta questão, porque a dor é um sinal. Agora, a dor contínua é um bloqueio energético. Então, a gente precisa trabalhar as questões de dor. Um dos métodos é a técnica da carta desabafo, falando dos eventos injustos. Depois, a técnica do palquinho para as pessoas injustas. Depois, o método do DNA, que eu só faço nos atendimentos. E no final, tem o resgate da criança ferida. E é aí que tu fecha o ciclo. Ok? Tu é, no final, a pessoa que abraça essa parte sua que foi ferida, que foi abandonada, que carregou esse DNA, e teve todos os desconfortos, e que teve todas essas vivências sem saber de onde vinha, que atraiu um monte de coisas esquisitas para você, para si mesmo. Então, precisa esse trabalho profilático FT. Trabalhar FT todos os dias. Eu recomendo que as pessoas façam 20 minutos de FT. Não tenho tempo. Puxa, na hora do número 2, faz a tua FT. Não dá. Eu tô sempre acompanhada. Até na hora do número 2, duvido. Eu já cansei de estar com pessoas morando naquelas casas das pessoas. É difícil a gente estar sozinho, mas uma vez eu lembro, eu estava na casa da minha madrasta e eu disse: eu vou fazer minhas orações. Aí eu fui fazer FT. Na hora das orações ninguém perturba,
porque sabe que aquilo é sagrado para a pessoa. Não precisa explicar, eu tô fazendo uma técnica que usa uns toquezinhos, umas afirmações, serve para tudo. Isso aí quem faz é o especialista. Explicar. Não tem que explicar nada, você precisa usar. Você precisa usufruir dos benefícios. A Marilane está comentando, no filme Soul, fala sobre a criança ferida. Todo mundo tem uma criança ferida em algum nível e pode ter herdado uma criança ferida dessas questões vividas pelos pais, pelos avós, pelos tataravós. A vida difícil, as puxadas de tapete. E aí você passa a ficar assim, fico do lado das pessoas que me trouxeram até esse momento presente, ou eu me viro totalmente contra. Tu não precisa ficar nem contra nem a favor. Você honra o momento presente, curando essas feridas do passado, mesmo que não sejam suas. Tá no seu DNA. Vamos lá, né? Vamos ser caridosos com a gente mesmo. A gente quer promover caridade com os outros, mas não cultiva isso em nós, não trabalha isso em nós, né? E aí você tem desconfortos, claro que você tem desconfortos. A minha live do Face vai terminar porque minha bateria tá acabando. E eu deixei o carregador lá na outra peça. Ó, que pena. Mas não tem problema, depois eu disponibilizo a outra live. Então, assim, como é importante, né, a gente ter a oportunidade de viver as coisas, sentir as coisas, ter as experiências, ter as vivências, né, e ter a possibilidade de ter outros resultados. Quem fez isso para mim foi a EFT, mas para a maioria das pessoas, a EFT, ela chegou até elas que nem para mim, assim, de uma forma inesperada, né? De uma forma que não tinha como controlar, né? E de uma forma também que eu tinha que dar um jeito de resolver. Não tinha mais tempo para esperar. Né? Não tinha mais como esperar. Então aí o que eu fiz? Comecei a trabalhar os eventos injustos, comecei a trabalhar os que eu me lembrava, os que os meus pais viveram, que eu também me lembrava, das histórias que eles contavam. Depois, os eventos injustos de alguns das minhas avós, vividos. E aí, uma maneira bacana de trabalhar isso é quando você dá o autotoque e usa afirmações para outros resultados. Você vai trabalhar o autotoque e, por exemplo, se você quer trabalhar memórias que estão no seu DNA, não adianta você chegar e dizer assim, eu preciso ter certeza qual é a memória. Não precisa, a EFT ela é bacana que você não precisa ter certeza de nada. O que vai acontecer é que você vai usar o autotoque, vai usar afirmações e você vai ter os resultados. Mesmo que você precise dizer isto, exatamente isso. Eu não sei onde está a questão, eu não sei qual é o problema, eu não sei onde está o problema. Eu não sei o que está acontecendo, eu não tenho a mínima ideia do que pode vir a acontecer, não sei onde é que está a raiva, mas escolho liberar suavemente, de forma a transmutar essa raiva antiga, que não é minha, esse desconforto que veio herdado no meu DNA. Então, você vai precisar trabalhar no seu corpo essas questões. E quando você trabalha isso no seu corpo, você está se liberando dessa bagagem antiga. Eu lembro que eu fui numa iridóloga, ela disse, tu tem bastante raiva no teu DNA, é uma raiva herdada, não tem como zerar. Passei bem chateada, e depois eu lembrei, mas eu tenho FT, vamos trabalhar a genética, vamos trabalhar o DNA, vamos trabalhar a origem das coisas, né? Então eu falei da questão da herança. Depois tem uma questão que é muito importante, que é a segunda questão, que é quando a pessoa tem a autossabotagem.
até que a pessoa se desculpe, até que a pessoa aceite que errou, até que a pessoa, né, tente refazer a questão, eu vou me manter assim quebrada, vou me manter assim mal, vou me manter assim desconfortável. Tá? E aí o que acontece? A pessoa vai lá e pumba, se quebra, ela se dana e ela se arrebenta em prol de tentar despertar o outro para uma realidade que o outro não tá nem aí, ok? Então, assim, quando as pessoas têm essa questão em si, é muito importante que elas, então, revejam essa situação, por qual motivo, que ela quer se manter quebrada, que ela quer manter seu DNA detonado, que ela quer... O que está por trás disso? Receber atenção é um outro aspecto também. Se ela quer receber atenção, tem alguma coisa errada. Ela não recebeu atenção antes. Quando foi isso? Foi na infância? Normalmente entre 6 e 9 anos. Ela não teve reconhecimento, ela não teve cuidado, os pais trabalhavam muito, ou mesmo houve a rejeição no nascimento. Tudo isso precisa ser trabalhado com a EFT. Teve a questão de uma cliente minha que isso em 2010, ela foi minha cliente e ela fez a passagem no início, ela foi no início do ano seguinte. E um dia eu tava conversando com ela, conversei com ela 3 meses antes dela fazer a passagem. Eu disse assim, como é que tu tá? Como é que anda as coisas? Porque ela, além de minha cliente, ela era muito minha amiga, né? E ela disse assim, meus irmãos nunca vão mudar, eu não tenho mais vontade de falar sobre isso. Mas eu senti o amargor na voz dela. O que ela fez? Fez com que o corpo desenvolvesse uma doença raríssima, que é a formação de uma calcificação em todos os órgãos do corpo. E ela morreu daquilo ali. Ok? Precisava esse exercício? Os irmãos mudaram? Não, reconheceram que ela foi mãe, que ela não teve infância por causa deles, reconheceu que ela foi adolescente, foi estudar a primeira vez num colégio com, não me lembro se foi 9 anos, 10 anos de idade. Eles sempre acharam que ela exagerava, sempre acharam, porque eles também não estavam na pele dela para saber o quanto ela se sentiu sobrecarregada com a história. Aqui a gente não tá tirando mérito de ninguém, eu tô só mostrando que a gente pode fazer é se sabotar, criando doenças, ok? E o terceiro, tem tantas histórias para contar dessa história de criar doenças. O decreto negativo de lealdade à tribo também pode estar presente na hora de alterar o DNA. Conheço vários casos. Eu lembro de uma mãe que ficou doente. Ela teve uma pneumonia e o filho cuidou dela até que aquela mãe morreu. A mãe dele definhou com aquela pneumonia, nunca se curou, nenhum antibiótico funcionava na época, eles que tinham vários, nenhum curou ela. E ela veio fazer a passagem. Deu poucos meses, ele fez a passagem de quê? Pneumonia, ok? Então tu vai lá, tu tem aquela circunstância com aquela pessoa que tu ama muito, tu a viu sofrendo muito, e aí você vai e altera sua condição corporal para mostrar que tá junto, que tu reconhece a dor do outro, que tu reconhece o sofrimento e que você não abandona. Só que esse não abandonar é entrar no fundo do poço e se arrebentar tudo junto. Eu tô vendo uma série que é justamente ao contrário. A mãe parece que está sempre perto, mas ela ensina os filhos com aquela doçura, com aquela candura, a rejeitarem os próprios dons. Os filhos são todos sensitivos, inclusive ela é sensitiva também, e ela viu uma forma de enclausurar aquilo. O que ela tinha? Grandes enxaquecas. Enxaqueca é um conflito, né? E os filhos, cada um, ela tinha 5 filhos e cada filho com uma sensibilidade diferente. O que via espíritos, a mãe negava, e o pai também achando que era, é tua imaginação de criança, tarará. E aí o guri virou drogado. Para aliviar aquele conflito dentro dele, para aliviar a tensão, usando drogas, mas continuou tendo problemas, continuou tendo conflitos. A mais velha, uma sensitiva, assim, daquelas que toca nas coisas, sinestésica, aquela que toca e descobre o que se passou naquele local.
principalmente as coisas ruins. Então aí ela se torna psicóloga depois de adulta, psicopedagoga, e aí ela recebe um caso que a menina não fala, não fala a verdade para ela. E ela sempre usava umas luvas, a luva que a mãe recomendou para ela que ela usasse, e aí ela conta, eu também tenho uma certa sensibilidade, a minha mãe também tinha, né? E eu conversava com os espíritos, e aí eu sempre procurei controlar isso, e se tu quiser ter uma vida mais normal, usa essas luvas. Então ela disse de uma maneira bem sutil tudo isso, a menina pegou a luva, botou e começou a usar. Então ela, já adulta, usava várias formas de luva, sempre tinha uma luva diferente para usar, tá? Para não ter o contato direto, porque pelas mãos, ela por ser sinestésica, ela por ter a sensibilidade, a paranormalidade ligada às sensações, né? Ela bloqueou com as luvas. Então, em vez de ser uma construção que as pessoas dizem assim, com amor a gente chega em qualquer lugar, com amor tu também manipula, dependendo da maneira que tu usa o amor, né? E aí esse seriadinho tá sendo muito bom. The Haunting of Hill House. Vamos dizer assim, se fosse fazer uma tradução ao pé da letra, são a assombração da Casa Hill. E aí tu percebe assim, mas que coisa, né? A outra foi lá, tinha a percepção, conseguia ver os espíritos, né? E também ficou super chocada. Uma foi e começou a trabalhar com as pessoas mortas para fazer os enterros. Então, cada um foi para uma área esquisita. Um virou escritor, e aí todo mundo se ficou contra, né? Ficou contra o escritor, porque o escritor escreveu a respeito da história macabra que tinha acontecido na casa. Então, porque a mãe deles morre. Agora eu tô na parte do seriado, da série que mostra como é que foi a morte da mãe. Mas ainda não cheguei lá. Mas a história toda é que eu tô falando, assim, a questão de por lealdade à tribo, a gente aceita as coisas que as pessoas dizem com verdade, a gente aceita as doenças delas como verdades, e para se manter num grupo, para se sentir fazendo parte de um grupo, para mostrar que tá junto, a gente também desenvolve doenças. E a última história que eu quero contar é de uma cliente que já conhece isso que eu tô comentando com vocês, sobre a gente copiar padrões de outros, e aí fica parecendo que a gente realmente tem aquilo ali, é da família, né? Ser gordo é da família, tá no DNA da família, mas que nem eu falei pra vocês, não é uma fatalidade. Então aí o que acontece? As pessoas entram nessa questão da fatalidade e na verdade elas se sentem pertencendo a uma família, né? Eu faço parte de uma família. E na verdade a família ela é universal. Tá todo mundo aí, tá todo mundo aí tendo as vivências e as experiências, e tudo é uma coisa só tem o ego para a gente ter a percepção melhor das questões. Então, assim, quando alguém chega e diz assim, na minha família tem vários hipertensos, ok, todo mundo tenso, né? Todo mundo sobrecarregado, sim. Claro, você vai ter já no DNA essa questão ativa, aí você começa a ter experiências de tensão, aquele código vem por cima, confirmando que realmente a pessoa precisa, fazendo parte de uma tribo, ela precisa ter a mesma conformação, é inevitável. E aí o caso dessa mãe que já conhecia isso que eu tô conversando com vocês, porque ela aprendeu comigo, ela me mandou uma mensagem esses dias, disse assim, Nara, como é que pode, né, essa coisa da gente copiar o que os outros têm, porque a gente sente uma tristeza, porque a gente sente o sofrimento do outro, não quer deixar o outro sozinho naquele sofrimento, faz parte da família, como é que vai deixar alguém sozinho no sofrimento? E aí minha filha chegou aqui com uma dor de garganta, e eu fiquei assim compadecida com ela, que ela estava sofrendo com aquela dor. Quando ela saiu da sala, eu estava com dor de garganta, ela me falou. E por que isso aconteceu? Porque ela
fez essa questão do decreto negativo de lealdade à tribo de origem e aí, nenhum germe se desenvolve em 10 segundos de um fechamento de uma porta. Precisa dias para aquele germe se ativar. Como é que foi só porque depois que falou com a fulana que deu aquela dor? E ela disse, Nara, eu tive que fazer EFT, porque eu fiquei com... O que eu faço então? Eu disse assim, tu sente pena da tua filha, tu não quer ver ela compadecendo com nada, óbvio, tu é mãe, mas tu não precisa carregar. Faz a sequência de EFT exatamente assim. Minha filha tá em sofrimento, tem uma aprendizagem para ela, eu aceito o exercício que ela tem e eu deixo ela viver esse exercício, ok? Então lembre-se, compartilhe com as pessoas essa live, a gente tá quase terminando, já vamos fazer a sequência de EFT, tá? E nós já vamos encerrar para a noite de hoje. Então, respirem fundo. Eu gosto mais do jeito que os Estados Unidos tratam o intercâmbio espiritual. Gosto muito mais. Chamo de paranormalidade. Não é ligada a nenhuma religião. Não precisa. Não tem necessidade. Tem vários métodos para aprender pelo mundo inteiro. Os russos têm seus métodos, os americanos têm seus métodos. Aqui no Brasil tem várias escolas. Então as pessoas ligam a religião e assim, se a pessoa tem o dom, e todo mundo tem, ela só precisa aprender a usar para si e para os outros, se quiser, ok? Eu uso para mim e para os outros. Eu uso para mim e para os outros, porque se veio em mim, também é para mim, ok? Eu gosto muito das crianças... As Crianças Médiuns tem um seriado norte-americano que passou durante anos no A&E e eu acho que agora passa no... Poxa, esqueci o nome do canal a cabo que passa. E mostra justamente isso, né? Que sempre, todo episódio, sempre tem uma conclusão que a pessoa precisa parar de ter medo do que ela sente, né? E comece a usar a seu favor. Aí, quem sabe... se decidir usar para outros, né? Mas o exemplo que eu dei não era para falar exatamente de paranormalidade, era para falar sobre a questão da lealdade à tribo de origem. Se um não usa, os outros também não usam. Se um sente, os outros também sentem. Se um sofre, os outros também sofrem. Se uns têm escassez emocional, os outros terão escassez emocional na mesma família. Só assim, se não houver a gerência dessas emoções, dessas questões, tudo fica desse jeito que já tá, né? Todo mundo infeliz, todo mundo insatisfeito e levando essa insatisfação geração tras geração, né? Uma geração atrás da outra. Chega, né? De insatisfação, chega de tristeza, chega de abandono, chega de sensação de descaso, de impotência. Deu, né? Já deu a cota. Já foi, né? Suficiente. Na hora da gente retomar as rédeas da própria existência, ok? Então vamos lá, vamos fazer a sequência de EFT pra gente encerrar, para vocês poderem ir também fazer essas coisas, eu vou fazer as minhas, tá? E fica aí a última live que tá acontecendo pelo Instagram no ano, tá? Outras lives acontecem em outros aplicativos, mas pelo Instagram é a última do ano, tá? Respira fundo e solta. Depois vou postar no Face e no YouTube, que o YouTube é Nara Muller com 2 L's, Nara Muller com 2 L's. E lá vocês vão ter condições de rever esse material, né? Fica normalmente no meu Instagram, no IGTV, mas é muito importante ter a oportunidade de rever, de praticar mais, de ter resultados mais profundos, tá? Com a continuidade do uso. Respira fundo e solta. Então agora eu quero que vocês fechem os olhos e imagine o DNA de vocês na frente de vocês. DNA que vocês têm no corpo. Uma cópia, um pedaço desse DNA que expresse
Claro que ele está replicado no corpo inteiro e tem várias, cada célula tem o seu DNA, mas eu quero que vocês olhem para um DNA. E aí eu quero que vocês, de olhos fechados, olhem para esse DNA, e se vocês fossem perceber os registros desconfortáveis, os eventos injustos, como isso estaria marcado no DNA. Como isso estaria marcado no DNA de vocês? Tem cor? Tem rachaduras? Tem marcas em algum nível? Tem manchas? Tem descontinuidade? Tem sombras? Essas são algumas respostas que podem vir. Nenhuma está errada, mas todas indicam que existe algum bloqueio. Ponto de karatê. 2 dedos, lateral da mão. Repitam depois de mim. Mesmo que eu tenha esse registro no meu DNA de eventos desagradáveis, meus e dos meus parentes, eu escolho honrar esses registros. Mesmo que eu tenha esses registros ancestrais no meu DNA, eu escolho honrar esses registros. Mesmo que esses registros estejam no meu DNA de desconfortos vividos, por mim e meus ancestrais, eu escolho honrar esses registros. Topo da cabeça. Os registros no meu DNA. De toda a ordem. Meus ou de outros. Escolho honrá-los. Dar amor a eles. Entender que eles serviram para me trazer até aqui. Posso deixar ir o que não me serve. Posso transmutar e permitir relaxar a raiva ancestral no meu DNA, que eu começo a soltar. A raiva ancestral ainda presente no meu DNA, que eu escolho deixar ir. Eu aceito deixar ir. Eu me permito deixar ir. Eu me dou a chance de deixar ir. Aumentando a paz com o meu passado ancestral. Sei que não tem como saber tudo que eles viveram, mas posso permitir ao meu DNA se restaurar. Sei que os meus pais tiveram muitas dificuldades, mas eu me permito seguir com um DNA mais saudável. Me permito ter paz. Me permito viver bem. Me permito sentir bem comigo. Eu escolho honrar minhas vivências ancestrais. Respira fundo e solta. Então, a última live do ano ficou aí. Para quem tá no Instagram, outros aplicativos eu vou fazer outras lives, mas no Instagram é a última live do ano. Agradeço a presença de vocês comigo. Tá? E que o ano que vem a gente possa estar juntos, né? E continuar nessa empreitada de libertação emocional. Lembrem de curtir, compartilhar, comentar, tá?
deixar sugestões para novas transmissões ao vivo, também terem a possibilidade de ir lá no meu canal do YouTube e usufruir dos mais 660 vídeos que eu tenho por lá, Nara Muller com 2 L's, Nara Muller com 2 L's, no Instagram, NaraEFT, @NaraEFT. Grande beijo, tchau!